Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece a Xangô. Poderoso orixá de Umbanda, Pai, companheiro e guia, Senhor do equilíbrio e da justiça, auxiliar da lei do karma, só tu tens o direito de acompanhar pela eternidade todas as causas, todas as defesas, acusações e eleições, promanadas das ações desordenadas ou dos atos impuros e benfazejos que praticamos. Senhor de todos os maciços e cordilheiras, símbolo e sede da tua atuação planetária no físico e astral. Soberano Senhor do equilíbrio, da equidade, velai pela inteireza do nosso caráter. Ajude-nos com sua prudência, defenda-nos das nossas perversões, ingratidões, antipatias, falsidades, incontenção da palavra e julgamento indevido dos atos dos nossos irmãos em humanidade. Só tu és o grande julgador. Caô Cabecilha Xangô. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Pai amado, Jesus de poder e bondade, neste momento que iniciamos as preces da nossa casa de Francisco de Assis, a nossa CFA, nós vos agradecemos, Pai, por tantas bênçãos e tanta proteção, por nos dar força para caminhar neste momento tão difícil do plano terreno, mais firmes, com fé e confiança em vós. Nós saudamos essa corrente de luz, a corrente franciscana, seu Tupinambá, toda a força dessa corrente. Saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, neste seu mês, nosso padroeiro, nosso protetor. Nós saudamos a essa corrente de luz de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos toda a força de Nossa Senhora, energia de pureza, de amor, nosso atalho para Jesus, nossa protetora. Rogamos, Pai, a vossa luz e bênção, saudando o Mestre Oxalá, a sua força e a sua proteção. Rogamos a proteção divina sobre todos nós, sobre a nossa casa franciscana, que de lá irradie toda a força que nós necessitamos neste momento, que nós estejamos sempre em sintonia com aquela casa, com a força do nosso gongar,
com a força dos nossos protetores, dos nossos guias, dos nossos orixás. Rogamos a proteção divina para toda a humanidade, neste momento tão necessitada, para que essa pandemia seja abolida do plano terreno, para que o nosso país especialmente receba essa energia de amor, de saúde, de força para vencer os obstáculos tão grandes que vivemos. Rogamos, Pai, pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz entre as religiões, paz, Senhor, entre os homens. Rogamos pela paz no mundo inteiro, no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares e especialmente nos nossos corações. Rogamos pelas crianças do mundo, crianças que vivem no meio da miséria, da fome, das guerras, de tantas divisões. Rogamos, Pai, que essas crianças tenham força para superar essas dificuldades e vencê-las, para se transformarem em homens e mulheres que façam com que este mundo seja de mais compaixão, mais empatia, mais respeito, para que brote no coração de todas as crianças a paz. Rogamos ainda pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, professores, pelos funcionários da nossa Casa Franciscana, por todos que ajudam a creche Santa Clara e a nossa Casa de Francisco de Assis a realizar os seus projetos sociais, neste momento especialmente em que tantas pessoas necessitam de apoio material, além do espiritual. Rogamos ainda por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à mente neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, envio a Herodes. Lucas, capítulo 23, versículos 6 a 12. Ouvindo isto, porém, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que estava nesses dias em Jerusalém. E vendo Jesus, Herodes alegrou-se muito, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira a seu respeito e esperava ver algum sinal feito por ele. Interrogou-o, pois, em numerosas questões, mas ele nada respondeu. Ali estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o intensamente. Desprezando-o, pois, Herodes com seus soldados e zombando, cobrindo-o com um manto alvo, o reenviou a Pilatos. Tornaram-se amigos entre si Herodes e Pilatos naquele dia, pois antes eram inimigos um do outro. A menção à Galileia ofereceu ensejo a Pilatos de tentar desembaraçar-se daquele caso espinhoso que lhe incomodava a consciência, já que via tratar-se de um homem que era vítima da inveja e não de um criminoso. Sabendo, pois, que era galileu, envia-o a Herodes, tetrarca da Galileia, e que se achava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus é então levado ao palácio de Herodes Antipas, que se mostra satisfeito ao ver o ato de deferência do governador romano e, sobretudo, por poder ter contato com Jesus. Lucas afirma tratar-se de curiosidade, ver um sinal, algo de diferente do comum. Não escondeu sua alegria e fez numerosas perguntas. Herodes não era considerado como merecedor de consideração, e Jesus já o chamara de raposa. Vimos que Jesus respondeu com altivez, mas com respeito ao sumo sacerdote, autoridade religiosa legítima, e a Pilatos, autoridade civil legítima, mas não deu a menor importância aos que sem autoridade queriam impor-se e aparecer. Diante destes permaneceu silencioso.
Esse silêncio exasperou-os, pois não apenas foram frustrados quanto ao desejo de mostrar-se a eles superiores e de, por curiosidade vã, assistir a fenômenos fora da gravilha normal. Deram vazão, portanto, a seus sentimentos de despeito, procurando ridicularizá-lo, revestindo de uma sobrecapa branco brilhante, que Flávio Josefo diz ser a vestimenta de gala na investidura dos príncipes. E assim vestido o restituiu a Herodes por nada ter conseguido. A inimizade de que fala Lucas entre Pilatos e Herodes nascera por ocasião do massacre que o governador ordenara ser feito aos galileus que provocaram tumulto em Jerusalém. Comentário de Torres Pastorino. Vimos que Lucas tem sempre mais informações e aqui descobrimos o pormenor do envio do réu a Herodes. Na vida dos espiritualistas, sobretudo dos que se elevam alguns pontos acima da mediocridade generalizada, encontramos frequentemente cenas semelhantes. Isso aparece principalmente na vida dos médiuns. Quando alguém descobre um medianeiro que o impressione e pelo qual sinta admiração, não vê a hora de mandá-lo a um amigo para que este também veja o formidável que é sua descoberta. Mais comum ainda é ver-se o descobridor colocar o médium debaixo do braço e correr com ele todos os lugares a que tem acesso, para que seu pupilo faça ou diga maravilhas, a fim de afastar a vaidade de seu novo dono. E infelizmente existem muitos médiuns que se prestam de boa mente a esse papel de saltimbancos da espiritualidade, pretendendo manejar seus guias como marionetes, a fim de que ele e seu protetor não fiquem mal. Organizam-se verdadeiras funções teatralizadas para as quais se convidam com insistência os curiosos, não importa se crentes ou descrentes, se propensos a acreditar ou apenas sépticos para zombar. E o pobre médium, em geral sem experiência, sobretudo no início de sua carreira, a tudo se presta humilde e serviçal. Mas depois de certo tempo, sente o vazio dessas sessões, e então apresentam-se dois caminhos diante dele. Ou sucumbe à vaidade dos aplausos fáceis e dos endeusamentos que afagam e continua a exibir-se, perdendo aos poucos seus dons ou atraindo para seus trabalhos espíritos levianos. Ou verifica que essas exibições são improdutivas, quando não contraproducentes, e vai recusando delicadamente até afastar-se de todo. No primeiro caso, torna-se joguete influenciável nas mãos incautas dos interesseiros, até que se vê abandonado quando cessa a curiosidade da novidade. No segundo caso, os elementos que gostariam de continuar a explorá-lo se afastam, dizendo que ele se tornou vaidoso e cheio de si, quando não afirmam categoricamente que está obsidiado e por isso não mais os atende. No entanto, embora sob zombarias e doestos, o médium soube escolher o caminho certo e, portanto, progredirá. Esse foi o exemplo de Jesus. Diante da curiosidade de Herodes, quando podia deslumbrá-lo com poucos gestos e nenhum trabalho, prefere ver-se humilhado pelos sarcasmos, mas não cede. A dignidade do silêncio é sua resposta a tudo, mesmo que com essa maneira de agir irrite as autoridades e confirme as acusações. Ele se diz o enviado, mas nenhum poder tem. São invenções do povo ignorante e crédulo. Lição preciosa, bem aplicável em nossos dias. Não devemos ceder à tentação de utilizar os poderes psíquicos nem os espirituais com a finalidade de agradar a quem quer que seja, nem tampouco para defender-nos de acusações, quando desafiados a fazê-lo, por mais que nosso silêncio e nossa recusa acarretem acusações e descrenças. Felizes os que creram sem ver. Está em João capítulo 20. São estes os que interessam, porque realmente estão no caminho.
esse evangelho, um evangelho que nos conta um episódio em que Jesus é enviado para Herodes por Pilatos, para que Herodes tome a decisão. Pilatos não queria se envolver e manda para Herodes, que o devolve de novo a Pilatos. Era aquele momento em que Jesus é preso e é levado para a crucificação. Mas ele nos dá muitas lições. E aqui o Evangelho nos fala da questão dos médiuns. Os médiuns que por vaidade excessiva querem se exibir, muitas vezes por terem poderes, alguns dons um pouco maiores do que outros, e aí são exibidos e a vaidade sobe e muitos caíram em desgraça por conta disso, porque se deixaram levar pela vaidade, pelo orgulho excessivo. Já outros que seguem outro caminho, o caminho da discrição, da humildade sem subserviência. Esse é o caminho que Jesus seguiu. Jesus era muito humilde, mas não era subserviente. A dignidade dele não o deixava ser dominado por aquele grupo que Herodes representava, que era um grupo considerado sem autoridade, inclusive sem autoridade jurídica, mas principalmente sem autoridade moral. Jesus simplesmente se mantém em silêncio. A sua humildade não o faz se entregar ou se exibir. Assim é na nossa vida. A gente tem que pensar sempre isso. Nós devemos ter humildade, sim, diante dos outros, respeito por quem quer que seja, mas nunca nos colocarmos de forma subserviente, ou seja, de uma forma que humilhe, que nos coloque de uma forma humilhante. Não, simplesmente nos mantermos com dignidade, com respeito pelo outro. É assim que deve seguir a vida. É assim que o Evangelho o tempo todo nos mostra. Essa humildade de Jesus com dignidade, respeitando sempre o outro, o espaço do outro, considerando que a humildade jamais será subserviência. O Evangelho é a nossa linha de pensamento, é aquele norte que devemos ter, que são os passos, a atitude de Jesus diante da vida, diante dos outros. Assim devemos nos conduzir, respeitando cada um, lembrando que essa luz brilhante que existe dentro de nós pode brilhar ainda mais, porque a luz divina, essa pequena chama que todos temos e que brilhará cada vez mais se nós seguirmos o Evangelho com respeito, com amor e dignidade pela vida, da nossa própria vida e a vida do nosso irmão, seja ele amigo ou inimigo, seja aquele que ainda não aprendemos a amar. Que nós consideremos sempre isso, o respeito e o amor ao próximo, como nosso norte, a nossa luz, seguindo o Evangelho do Cristo. Fica essa lição curta,
mas importante para que nós lembremos que é assim que Jesus caminhava e assim nós podemos caminhar seguindo seus passos. Neste momento, elevando nosso pensamento, nós pedimos que a energia de amor, a energia dessa corrente de luz irradie sobre nós, para que possamos transmitir a toda a nossa família, toda a humanidade, o amor, o respeito pelo próximo, que a luz divina brilhe no nosso coração. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Que o Pai nos abençoe a todos, irradiando seu amor e sua luz sobre nós.